Oi, tudo bem? Seguimos com mais uma lição da doutrina, lição número 12. Pureza de coração, contentamento. Ela está baseada então no nono e no 10º mandamento. Então essa lição número 12. Nono mandamento: não cobiçarás então a casa do teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Então sempre temos que lembrar que a Bíblia foi escrita, como vocês sabem, já há muito tempo. Então aqui quando ele fala de gado ou coisas do tipo, né, foi escrita num contexto rural, e a gente sempre tem que lembrar disso, né? Então hoje talvez a questão do gado ali, ou das coisas, os bens materiais, né? Poderia ser o carro ou alguma outra situação. Certamente você já alguma vez na vida ouviu alguém dizer assim: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca menti, ou talvez você mesmo disse isso, né? E aí as pessoas elas pensam que elas são santas, elas são boas, elas são perfeitas, elas são puras, e acham assim que cumprem então toda a vontade de Deus, né? Só que o que está no coração dessas pessoas, né? Não é só uma questão de atitudes físicas, mas a questão vai muito além, e os pensamentos, e o desejo, e as intenções. Então o nono e o 10º mandamento, conforme nós vamos estudar, eles nos revelam que Deus não observa só as nossas palavras, né, e nossas ações, mas que Ele também conhece o que? Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções e os nossos desejos. Então o que é cobiçar? Se vocês olharem na lição número 12, cobiçar quer dizer desejar ou querer desonestamente aquilo que pertence a outra pessoa. Cobiçar quer dizer ter inveja e estar descontente. Então não é errado você querer ter sabedoria. Por exemplo, o grande rei Salomão, ele chega diante de Deus e ele pede para Deus o que? Ele pede justamente isso, ele pede sabedoria a Deus para que ele possa então administrar de uma forma correta o seu reino. Só que por outro lado, é errado cobiçar, querer ter para si a qualquer custo e de qualquer jeito aquilo que é dos outros. Então, por exemplo, vocês vão encontrar uma história bíblica muito importante, muito interessante, em 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 6. Essa história bíblica, vocês vão poder ler ela, e ela fala justamente do rei Acabe. E Acabe, ele queria a todas as custas a vinha de um homem chamado Nabote, e ele faz de tudo para conseguir essa vinha. E aí, orientado pela sua esposa, o rei Acabe, a esposa do Acabe é Jezabel, eles acabam então inventando falso testemunho, inventando mentiras sobre Acabe, chamando falsas testemunhas, e acabam então conseguindo aquela vinha, né, de Nabote, né? Então eles acabam fazendo com que Nabote seja morto, e eles conseguem então ter aquela vinha, né? A vinha é justamente uma plantação de uvas, né? Então além do desejo, da cobiça, outros pecados acabaram sendo envolvidos, como por exemplo, falso testemunho, assassinato, roubo e outras questões a mais, né? Geralmente as pessoas elas cobiçam, elas querem ter mais porque elas estão descontentes, né? E a palavra de Deus ela nos chama justamente a olharmos de uma forma um pouco diferente para tudo isso, né? Mateus capítulo 15, versículo 19, é uma das passagens bíblicas que tem assim, e que diz assim: de onde é que vem essa vontade, esse desejo, né, de possuir aquilo que você não tem, né? A Bíblia diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios. Ou seja, isso vem da onde? Vem de dentro, né? Por isso Jesus fala, não é o que entra que contamina o homem, mas aquilo que sai da sua palavra, da sua boca, né? Então Jesus ele fala que não é assim, aquilo que nós comemos que nos vai contaminar, nos deixar impuros, mas sim o problema é aquilo que sai da nossa boca, né? As palavras, os maus, não só da nossa boca, mas também da nossa mente, né? Então os maus desejos e tudo aquilo, né? Então maus desejos podem transformar-se justamente em palavras e ações pecaminosas, e aí vem murmurações contra Deus, né? Você ficar reclamando de Deus,
aí vem desonestidade, aí vem a avareza, né? As pessoas pensam só em dinheiro, aí vem o roubo, vem adultério, vem assassinato, e aí a coisa vai crescendo cada vez mais. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele também diz assim, no capítulo 6, versículo de número 10, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se tornaram, atormentaram com muitas dores. Então há pessoas que amam tanto dinheiro, mas amam tanto dinheiro, amam tanto querer ter mais, querem sempre ter mais propriedades e acabam esquecendo justamente de Deus, e aí usam da desonestidade, de negócios fraudulentos, usam de mensagens estranhas e fraudulentas, porque eles querem tudo para si e se esquecem de que tudo pertence a Deus. Queridos, o nome do 10º mandamento, então, ele nos adverte a não aliciarmos, tá? O que é aliciar? É você querer para si aquilo que é dos outros, especialmente trabalhos, empregados, né? Então tem às vezes situações onde pessoas chegam para um trabalhador e dizem assim: eu te pago um pouco mais para você vir trabalhar comigo, sabe? Então tem algumas coisas assim que Deus proíbe justamente dentro do 9º e do 10º mandamento. Então, resumindo, o 9º e o 10º mandamento, eles reprovam a cobiça, eles reprovam a inveja, eles reprovam o ciúme, o descontentamento, as reclamações. Eles denunciam os pecados que nós cometemos aonde? Não apenas daquilo que sai da nossa boca, mas daquilo que está no nosso pensamento, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Por isso, queridos, graças a Deus que nós temos alguém que é muito maior que os nossos pensamentos, né? A Bíblia nos fala que se o nosso coração está pesado, se a nossa consciência está pesada, nós temos alguém que é muito maior do que o nosso coração e os nossos pensamentos, e esse é Deus. E Ele envia o Seu Filho Jesus Cristo justamente para quê? Para nos dar perdão. Então, quando a gente olha para o nome do 10º mandamento, nós voltamos nosso coração justamente a Deus nessa certeza. Tá, queridos, façam os exercícios também dessa lição 12, né? Esses exercícios então que se encontram na página 66 e 67 das apostilas de vocês. Que o bondoso Deus e Pai guarde e abençoe vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.